Graça e paz, queridos e amados de Deus. Hoje estou aqui mais uma vez, irmã Deise Pimenta, acompanhada do meu esposo, irmão Carlos Pimenta. Dá um oi aí, pessoal. Graça e paz, pessoal. É um privilégio para mim estar ao lado da minha amada esposa para compartilhar com todos vocês mais uma porção da palavra do Senhor. Vocês já podem perceber que nós adotamos, como nosso lema para este ano, para a nossa família em especial, a gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Então minha esposa vai iniciar fazendo a leitura dos versículos de 1 a 6 do Salmo de número 116 e logo em seguida eu estarei fazendo a leitura dos versos 12 a 14 e as considerações preliminares fica com a minha esposa. Sim? Podemos começar. O Salmo de número 116 tem como título Salmo de Ação de Graça. E fala assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Então aqui, pode falar. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 12, 13 e 14. E essa primeira parte que a minha esposa acabou de ler, ela vai fazer as considerações, ok? A partir do versículo 12 do Salmo 116, está escrito: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém. Amém. A esposa está com a palavra. Aqui o Salmo, a partir do verso 1, o salmista ele começa de uma maneira muito interessante dizendo: amo o Senhor. E por que ele diz que ama o Senhor? Ele explica que o Senhor ouve a voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. E muitas das vezes nós temos a sensação que o Senhor não nos ouve. Quando estamos nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tribulações, oramos, mas queremos ver o resultado imediatamente. E isso não acontecendo, nós entendemos que Deus não está ouvindo. Mas aqui a palavra de Deus, ela nos dá uma garantia, uma certeza que o Senhor ouve e também responde. Porque o salmista diz que ele se inclina, o Senhor se coloca na nossa altura, a ponto de permitir que falemos no seu ouvido. Ele ouve, ele se coloca no nosso tamanho. Olha só que interessante, para que podemos falar com Ele, derramar as nossas angústias, as nossas tristezas, falar com Ele. E Ele responde. Por isso nós não podemos desistir de colocar diante de Deus aquilo que nós entendemos que necessitamos do nosso Deus. No versículo 3, o salmista diz que laços de morte me cercaram e a angústia do inferno. Veja a situação que ele viveu naquele momento, envolto a opressões que ele entende que vinha do inferno, de tão grande que foi ali o momento difícil que ele passou. Mas também ele diz que invocou o nome do Senhor. Aí está a chave da nossa vitória: invocar o nome do Senhor. E ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. Uma palavra curta,
simples, mas de muita esperança que ele coloca diante do Senhor. Senhor, livra a minha alma. Então, queridos, precisamos estar mais atentos àquilo que a palavra está nos ensinando. Quando invocamos o nome do Senhor, diz que a sua alma volta a ter sossego. Veja que coisa linda. A alma do salmista, no versículo 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso. Mais uma característica aqui do nosso Deus, ensinada pelo salmista. E o Senhor, ele é generoso para conosco, naquilo que nós precisamos, nas nossas necessidades. O versículo 9 também nos diz a nossa parte que nós precisamos fazer diante do nosso Deus. Veja bem: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Não seja teimoso com as situações, com as dificuldades. Continue andando na presença desse Deus, porque ele diz no versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. É ele que livra em todos os momentos, porque o inimigo ele só pensa, só busca nos tirar da presença do Senhor, nos colocar em situações de vexame para poder envergonhar o nome do Senhor Jesus. É isso que ele quer, trazer difamação para o nosso Deus, e quer nos usar para isso, e não podemos permitir. Temos que continuar dando crédito em tudo que Jesus fez por nós. Jesus entregou-se na cruz do Calvário por nós. Ele foi envergonhado, foi humilhado, espancado por nós. Precisamos dar valor a tudo que Jesus fez por nós, querido. Então continue perseverando, porque ele nos livra das angústias, nos livra das aflições. Portanto, eu deixo essa palavra para você nesse momento, dizendo: somente creia e veja o grande agir de Deus em sua vida. Continue crendo, continue perseverando, e você vai ver o resultado. Porque temos um Deus grande e maravilhoso que nos ouve e que nos livra de todo mal. Contigo agora, irmão Carlos. Aleluia! Graças a Deus que podemos contar com o auxílio deste Deus maravilhoso. Meus amados, o mesmo salmista, que no caso é o rei Davi, diante de tantas situações vividas no seu caminhar, no seu reinado, de tantos livramentos que Deus proveu a ele e ao seu povo, ele, no seu meditar, ele faz uma grande pergunta. Lá no versículo 12, ele diz: o que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Eu pergunto: o que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele lhe tem feito? Podemos pensar inúmeras coisas, inúmeros presentes, mas saiba, meu querido, nada disso terá valor diante de Deus para retribuir tamanho livramento que Deus deu para cada um de nós. Porque Ele fez tudo isso de graça, sem nos cobrar nada. Aliás, sem nos perguntar se nós queríamos ser salvos por Ele. Então, nós não temos como pagar a Deus, como retribuir a Deus. Não temos nada, em termos materiais que possamos apresentar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, então isso aqui é o que eu entrego a Ti como forma de gratidão. Não, querido, não. Deus não aceita barganha. Deus não está aberto a esse tipo de negociata, não. Mas é interessante que lá no verso 13, o salmista, ele vai dizer o seguinte: já que
Deus, ele é dono de tudo, dono do ouro, da prata, dono de tudo que ele criou, toda a criação pertence a ele, inclusive nós mesmos. Mas o salmista, ele toma aqui uma atitude, uma disposição voluntária. Olha o que ele diz lá no verso 13, né? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Querido, eu entendo este tomar o cálice da salvação como estar na grande celebração da ceia do Senhor. Esta grande celebração irá acontecer na glória de Deus. Aí eu pergunto a você, você quer estar também presente nessa grande celebração? O salmista, ele tinha essa consciência de que os livramentos que Deus deu a ele foram as oportunidades, né, que Deus colocou diante dele para que ele assumisse uma posição de estar com Deus, né, para caminhar com Deus em todos os momentos de sua vida e não retroceder, não olhar para trás. Aqui também revela uma visão espiritual que o salmista teve. Tomar o cálice da salvação significa estar em comunhão plena com o Senhor por toda a eternidade. E ele diz mais, né? Além de tomar o cálice da salvação, ele também vai invocar o nome do Senhor. Queridos, vocês precisam compreender, né, o poder que há no nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus. Esse nome há poder. Este nome já significa salvação. Ou seja, Deus é salvação. Yahvé salva. Ele não salva com o grande exército, ele não salva pela espada, ele não salva com arco e flecha. Não, ele salva. Ele opera grandes maravilhas e grandes milagres para salvar aqueles que confiam nele. Então o salmista diz: vou invocar o nome do Senhor. Este é o nosso conselho para você, querido. A partir de hoje, a partir deste ano, primeiro dia do ano, comece invocando o nome do Senhor na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estuda. Comece invocando o nome do Senhor. Atraia para perto de você a presença de Deus. Invoque o nome do Senhor. E terceiro lugar, lá no verso 14 nós lemos: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Pagar os votos ao Senhor também significa honrar ao Senhor, hoje, agora e sempre. Honrar ao Senhor hoje, agora e sempre, na presença do seu grande povo. Não somente do povo que confessa e é chamado pelo nome de Deus, mas também diante dos homens. Jesus disse o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Portanto, querido, honre ao Senhor no seio da sua família, no meio da sociedade. Honre ao Senhor, porque Ele tem operado um grande livramento para mim e para você e para todos nós. Então, Ele é digno também de um grande testemunho. Então faça isso, meu querido. Faça isso para que você tenha um ano abençoado, repleto da bênção e da graça do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, não deixe passar mais esse ano. Não deixe passar esta semana. Vá à casa de Deus e lá você diga lá para o pastor da igreja ou para o líder lá da congregação que você ouviu uma palavra que lhe chamou a atenção e despertou a sua alma para um Deus que livra e para Deus que salva, cura e liberta. Receba Jesus no seu coração.
e seja feliz em 2022. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Shalom para todos vocês. Amém? Minha esposa? Que Deus te abençoe. Um feliz 2022. Amém.